elo da nossa campanha, onde Deus tem falado no nosso meio, e eu creio que Deus vai estar falando conosco ainda mais. Bom, Gabriel, vem com a esposa, senta aqui. Tem cadeira aqui para os dois. Senta aqui do nosso lado. Isso. Vocês, ó. Tá bom? Fica bem à vontade, tá bom? Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, verso 1. Nós vamos estar fazendo uma leitura e a oração nessa noite. Amém? Logo após, a cooperadora Maquesa vai estar louvando o nome do Senhor. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do seu cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Amém. Vamos estar orando nesta noite? Alguém precisa de oração nesta noite? Vamos estar orando também pela vida, da irmã Rayane, que ainda está internada, pela vida da irmã Floriana, que também esteve internada esses dias, pela vida da Mirella, do Caleb, que também passaram pelo médico, e também orando, irmãos, pela vida da nossa pastora Franca. Hoje de manhã ela sofreu uma queda lá no seu serviço, teve uma torção, graças a Deus foi apenas uma torção, e ela está em casa com o pé para cima lá, mas está nos assistindo, tá? Se tu quiser me dar tchauzinho para ela acordar, ela está assistindo nós lá, ela vai ter que ficar de molho hoje e amanhã, né? Lá em casa tem umas escadas, não dá para estar subindo muito, então ela vai ficar um pouquinho de molho. Então nós vamos orar por eles, né? Até por isso ela não está aqui hoje. Amém? Mais alguém necessita de oração? Chica, para orar para a Chica, né? Orar para a Francisca, para Deus. Amém. Vamos estar orando pelos filhos dela. Curva a tua cabeça. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos, Senhor meu Deus, na tua presença, Pai, nesta noite, para te agradecer, para louvar, para bendizer, Pai, o teu santo nome, para te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tem nos dado, Pai amado, Pai querido, por este culto, Senhor meu Pai, que o Senhor está nos proporcionando nesta noite. Pai, eu te peço, Senhor meu Deus, que o Senhor venha, Pai, Pai, com o teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, inundando esta casa, enchendo, Pai, do teu unção, da tua glória, Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio, Pai, recebendo os nossos louvores, a nossa oração, a nossa adoração, ó Pai, Senhor meu Deus, usando, Pai, os teus filhos que terão a oportunidade no microfone nesta noite, Pai, os teus filhos que foram convidados para estar aqui, ó Pai, que o Senhor venha usando eles, Senhor meu Deus, no louvor, na palavra, Pai, para
nos ouvir, ó Pai. Também te pedimos, Senhor meu Deus, nesta noite, pela vida, Senhor meu Deus, do Caleb, da Mirella, Pai, pela vida da irmã Rayane, da irmã Floriana, pela vida da pastora Fran, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar curando, Pai, entrando, Senhor, com a condição de cura na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, abençoa o culto nesta noite, ó Pai, amém e amém. Pregador do louvando o nome do Senhor. Logo em seguida, o nosso diácono, irmão Alexandre, fazendo a segunda leitura e a oração, amém? Amém. 77 da árvore. Glória a Deus. Queres tu
Continuação, 186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes o vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vitória e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Nosso diácono irmão Alexandre fazendo segunda leitura e oração. E logo após a irmã Kelly louvando ao Senhor. Amém? Eu quero pedir, irmão Alexandre, que o senhor está fazendo nessa oração, colocando o nome do Rabi. Tá? Rabi. É uma criança que foi pedir oração para nós hoje. Tá? Se eu puder estar fazendo, que na hora que eu estava ali eu acabei esquecendo. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar abrindo as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos deixar a palavra que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam,
e a prova das coisas que não se vê. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Quantos necessitam de oração nesse noite? Eu e minha casa. Vamos estar orando, tentar também honrar a minha oração. Senhor meu Deus, com Pai Celestial, mais uma vez, Pai amado, Pai querido, nos colocamos, Senhor, diante da Sua presença. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa, Pai, receber em Suas mãos, Pai, esses pedidos de oração, Pai, que foram mencionados na Sua casa nessa noite, Pai. Pai amado, Pai querido, vai ao encontro, Pai, do pequeno Rabi, Pai. Faça uma obra na vida, Pai, dele, Pai. Pai, nós cremos, Pai, que a oração tem poder, Pai. E que tudo pode, Pai, no justo, Pai, que ora. Pai amado, Pai querido, Pai, abençoa, Pai, esse culto, Pai. Grandemente, Jesus, Pai, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade no nome do Senhor. A irmã Kelly louvando o Senhor, depois o Iago fazendo uma leitura. Amém? Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Amém. Que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está.
círculo de oração louvando o nome do Senhor. Amém? Pode ser? Amém. Mateus 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentados, se aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que... Por oração da mocidade louvando o nome do Senhor, e logo em seguida a irmã Tawane louvando o Senhor. Considere que os olhos de consideração caso de sair e Deus conosco a paz do Senhor. Amém. Tudo podes, segundo os teus planos.
círculo de oração, né? Vamos estar em festividade no sábado e no domingo, no dia da semana que vem. Vai estar pregando a palavra no sábado pastor Daniel Arantes, que é da cidade de Itapeva. Ele vai estar pregando, e o nosso irmão Alex, que já louvou aqui na campanha, vai estar louvando no sábado. Participação da banda do Evangelho Puro ali da cidade, ali do Lagoão. E no domingo vai estar a pastora Raquel, da Assembleia de Deus da Madureira do Jardim, vai estar pregando a palavra e vai estar louvando o Juan Ortigue. Ele, junto com a sua esposa, a irmã Águila, né, vão estar louvando o nome do Senhor, e nós vamos ter a participação da banda Manancial ali de Sengés, que vai estar conosco também. O irmão Juan é filho do irmão Márcio, que vai vir pregar aqui no dia da festividade aqui da nossa igreja aqui do Primavera. É filho dele, né? Então ele vai estar conosco nesse domingo na festividade. Amém? Amém. O primeiro irmão, Pai Senhor? Amém.
sábado não, domingo agora. Domingo é o culto da mocidade, tá? Então os jovens, não esquece, domingo lá na sede, amém? A irmã Isabelle vai estar no nome do Senhor. E logo em seguida o diácono Mike orando pelos dízimos e pelas ofertas, amém? Cumprimenta a igreja com o Pai do Senhor.
nosso diácono irmão Mike se aproxima, eu quero estar fazendo aqui a apresentação dos irmãos que estão conosco nesta noite, né? Nos dando a honra da sua visita e também que vieram para nos abençoar hoje, né? Abençoar trazendo a palavra, abençoar com o louvor, né? Nós temos conosco o nosso irmão evangelista Gabriel. Deus abençoe sua vida, obrigado por ter ouvido. Quando eu liguei para ele, ele aceitou na hora. Eu confesso que eu fiquei até surpreso, né? Porque tem uns que a gente fala assim, deixa eu pensar, deixa eu ver primeiro. Não, o irmão já foi sincero, agora eu vou, graças a Deus, né? A irmã Daiane que vai estar louvando. Eles são da Assembleia de Deus, trabalhadores que são aí na cidade de Bênçãos ao Brás. Leva o nosso abraço ao pastor Sebastião. Agradece a ele para nós, tá? E você sabe que vocês moram no nosso coração. Deixa Deus usar vocês, tá bom? O que nós falamos para eles nessa noite? Sois bem-vindos. Aí, logo após a oração do Mike, a irmã Daiane já vai ter que ser assim. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Está orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, maravilhoso, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por estar aqui mais um ano dessa campanha, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar essa casa, Deus. Abençoe os filhos, seus ofertantes aqui, Senhor. Venha trabalhar aqui dentro deste lugar, Deus. Venha que essa casa se prospere, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos. Amém. Deus abençoe o Mike, irmã Daiane. Cumprimento a igreja do Pai do Senhor, amém? Amém. Sei
Amém, irmãos? Até aqui a gente, né? Agora é a hora de nós ouvir a palavra. É a hora de nós ouvir Deus falar conosco. Amém? Diácono César, vem orar aqui, né? Vem orar. E abra bem o teu ouvido nessa noite. Preste bem atenção no que Deus vai falar, porque às vezes por um descuido nosso a gente perde a Deus. A gente perde aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Diácono César orando e o nosso irmão Evangelista Gabriel já com a oportunidade para estar pregando. Amém? Cumprimento a igreja com a palavra do Senhor. Convido todos que morar em pé para estar orando por o irmão que vai estar fazendo a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, mais uma vez, Pai amado, Pai querido, uma casa de graça, Senhor. Diante dos seus pés, embaixo dos seus potentes dons, Pai amado, Pai querido, para mais um elo, Pai. Pai amado, Pai querido, venho pedindo, Senhor, que o Senhor venha pedindo que o Senhor grandemente, Pai amado, Pai querido, para ser transmitida a tua palavra, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas o que o Senhor quer que nos ouça, Pai amado, o que o Senhor tem para nós, Pai amado, Pai querido. E que venha, Pai, cada servo seu que está aqui hoje para ouvir a tua palavra, Pai, que venha abrir o coração, a mente, que venha abrir o coração, Pai, a tua palavra, Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa cada um, Pai, que tu filho grandemente, que tu me peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela juntamente comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 11. Os irmãos estão aí numa campanha, e esta campanha ela tem um tema: tirai a pedra. Eu gostaria de ser fiel aqui ao tema que Deus designou ao coração do pastor, ao coração da igreja, para estar sendo realizado nessa campanha. João, no seu capítulo de número 11, glórias a Deus, a partir do versículo de número 20 a seguir. Glórias a Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 11, e o versículo de número 20, que diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, Marta ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantasse e saíra, seguiram-a, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 34. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Versículo de número 39. Disse Jesus: Tirai a pedra. Mas, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Até aqui, meus irmãos, podeis tomar o vosso assento nesta noite, glorificando o nome
do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, motivo de muita alegria estarmos mais uma vez na presença do Senhor, para juntos nós adorarmos e exaltarmos o nome daquele que vive para todos sempre. Louvo a Deus pelo convite, louvo a Deus pela vida do pastor Altair, o anjo desta igreja, que o Senhor tem confiado, que o Senhor tem escolhido para as irmãs e os irmãos que aqui estão nesta noite para prestar o seu culto em adoração ao nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, irmã Daiane, que sempre tem nos acompanhado. Irmã Daiane, uma mulher de Deus. Deus abençoe poderosamente, continue te abençoando, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Bom, o pastor deu até 9h30 para nós ficarmos aqui pregando, mas pelo rosto dos irmãos, eu já vi que os irmãos estão com vontade de ir embora logo. Então, no máximo até 9h10 nós já estamos terminando e indo para os nossos lares abençoados nesta noite. Por quê? Porque nós já ouvimos Deus falar conosco através dos hinos. Eu creio que se fosse dado a bênção apostólica agora, nós já iríamos para os nossos lares abençoados com tudo aquilo que Deus operou no nosso meio. Mas eu quero aqui rapidamente trazer algo que o Senhor colocou em meu coração para esta noite, para essa temática que Deus direcionou ao coração dos irmãos, que se encontra aqui no livro de João, no seu capítulo 11, aonde nós vamos ver o milagre da ressurreição de Lázaro. Meu irmão, podia aumentar só um pouquinho o volume do microfone, por favor? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isso. Deus abençoe. Bom, nós estamos diante de um texto extremamente conhecido de toda a igreja. Quem nunca ouviu uma pregação, quem nunca ouviu uma saudação, quem nunca ouviu uma passagem sobre a ressurreição de Lázaro, sobre o milagre que Jesus operou lá na aldeia de Betânia. Nós somos conhecedores da história, e os irmãos são conhecedores, tanto quanto eu, que Jesus ele era amigo da família de Lázaro. Jesus ele era amigo de Marta, amigo de Maria, amigo do próprio Lázaro. E a Bíblia faz questão de dizer que o próprio de frequentar a casa de Marta e Maria e Lázaro. Nós vemos em outras passagens quando Jesus ele se faz presente na reunião. Nós vemos em outras passagens, como em Lucas 10:38, aonde Jesus ele entra dentro da casa de Marta, quando ele ia passando pela aldeia de Betânia, e ele entra dentro da casa de Marta e Maria. Nós vemos no capítulo 12, quando o pastor fez aqui a leitura inicial do culto nessa noite, quando ele cita que Jesus já havia ressuscitado Lázaro do mundo dos mortos, e agora estava ali participando de uma ceia juntamente com Marta e Maria chega com um vaso de alabastro, com um unguento, um nardo precioso, e apresenta aos pés de Jesus, e ali ela molha os pés com as suas lágrimas e seca com os seus cabelos. Então é conhecedor de toda a igreja que Jesus ele era amigo íntimo particular desta família. E quando nós somos amigos e temos uma amizade particular com um amigo, este amigo ele tem autoridade, ele tem liberdade sobre o nosso lar. Ele chega, ele abre a geladeira, ele senta na mesa, ele senta no sofá. Por quê? Porque é comum de quando se é amigo acontecer uma situação dessa. E ainda mais quando você tem um amigo particular seu, aquele amigo mesmo do peito, aquele amigo que você considera, que você fala assim, nem o meu irmão é tão chegado como esse amigo. Quando você se depara com uma situação dessa, em que o seu amigo está enfermo, ou você mesmo está enfermo, é comum o seu amigo ele ir te visitar, ele ir se preocupar, te levar até para o médico. E amigo faz coisas de amigo. E Jesus era amigo de Lázaro, era amigo de Marta, era amigo de Maria. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele ia em certas ocasiões na casa desta família. E é possível
que Lázaro, a Bíblia não diz, é uma imaginação minha, é uma contextualização minha aqui. Mas é possível, pastor, que Lázaro já estivesse, quem sabe, enfermo, quando Jesus frequentava a casa de Marta e Maria e a casa onde ele residia. Só que como o amigo, ele via pouco Jesus, como Lázaro via pouco Jesus ali naquela situação, quem sabe ele não quis incomodar o mestre com a palavra, dizendo, eu estou enfermo. Por quê? Porque tem aquele tipo de gente que ele se preocupa mais com o próximo do que com ele. Ele precisa, ele necessita, ele precisa de uma resposta da parte de Deus, mas quando ele tem ocasião, quando ele tem a oportunidade, ele esquece dele para ajudar o outro. Ele esquece dele, ele tira dele para ajudar o outro. E quem sabe Lázaro poderia ser um homem assim. Quem sabe ele já poderia estar enfermo, mas ele não querendo constranger Jesus, ou quem sabe não querendo abusar da bondade, sabendo que o povo rodeava Jesus em busca de um milagre, em busca de uma cura, em busca de uma resposta. Ele olha, quem sabe, ele fala assim, deixa que Jesus atenda as demais, deixa que Jesus atenda ao outro, vai ter tempo para que ele me atenda. Ele é meu amigo, ele está sempre aqui em casa, vai ter tempo para ele me atender, vai ter tempo para ele orar por mim e me curar dessa enfermidade. É um pensamento meu. Mas agora, a Bíblia vai dizer que Jesus estava em Jerusalém, e agora chega mensageiros a ele dizendo, Marta e Maria mandou mensageiros aqui dizer que aquele Lázaro, o teu amigo, manda para ir lá orar por Lázaro. Aí Jesus olha para o mensageiro e fala assim, retorna por onde você veio, vai até lá Marta e Maria e diga que esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Agora o próprio Cristo tinha falado isso. Essas são as palavras do próprio Cristo, não eram palavras de um mero mensageiro, mas sim o próprio Cristo que havia dito essas palavras. Agora o mensageiro retorna. Quando chega até Marta e Maria, eu imagino Marta e Maria olhando e falando assim, e aí, o que Jesus falou? Está vindo? Está chegando? Assim, não, ele ainda não saiu do lugar. Mas como? É o amigo dele, é quem ele ama, é um amigo próximo, é um amigo chegado. Como assim ele não está vindo? Não, ele não está vindo ainda, mas ele falou que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí a Bíblia vai dizer então que Jesus ele permanece mais do que 2 dias no mesmo lugar. E quando ele fica esses 2 dias no mesmo lugar, é tempo suficiente para que essa enfermidade viesse e arrebatasse a Lázaro deste mundo. Tirasse Lázaro do mundo onde ele vivia e levasse até a eternidade. Mas agora já se passam 2 dias. E agora, depois desses 2 dias, Jesus levanta-se juntamente com os seus discípulos e fala, vamos até Betânia. Vamos voltar para lá, porque o meu amigo, aquele que eu amo, ele está dormindo e eu preciso acordá-lo. Vamos até lá, porque eu preciso fazer algo em prol de Lázaro, o meu amigo. E a Bíblia vai dizer que até os próprios discípulos olham para Jesus e falam assim, mas Senhor, agora mesmo eles queriam te apedrejar e o Senhor vai voltar para lá? Aí ele lança uma palavra sobre os discípulos. Agora Tomé olha e fala assim, mas vamos fazer outra coisa, porque esse Lázaro está dormindo. Então Jesus chega em Betânia juntamente com os seus discípulos. Os mensageiros já correm até Marta e Maria. E quando eles correm até Marta e Maria, o que é a reação de Marta? Qual é a reação de Maria? A reação de Marta é correr até Jesus, cobrar Jesus. Mas a reação de Maria é ficar sentada esperando, sabendo que o milagre havia de acontecer. Quando Jesus chega em Betânia, Marta sai correndo ao encontro de Jesus. E quando Marta sai ao encontro de Jesus, ela sai de peito aberto. Ela sai olhando e ela fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela não fala isso com humildade. Ela é uma palavra até bonita de dizer, mas ela não fala isso com humildade. Mas como nós entendemos que ela não fala isso com humildade? Pela forma com que Jesus fala com ela. Ela olha com ignorância para Jesus e ela fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Será que o Senhor não viu que nós mandamos mensageiro? Será que o Senhor não notou que nós mandamos o rapaz lá para ir até o Senhor dizer que ele estava enfermo, que era para o Senhor vir? E o Senhor chega só agora.
Aí Jesus olha para ela e fala assim: Marta. Bom, Jesus é tremendo. Jesus olha para ela e fala assim: teu irmão há de ressuscitar. Aí ela olha e fala assim: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, eu sei que ele vai ressuscitar, mas eu estou dizendo agora, ele não era nem para estar morto, porque se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Aí Jesus olha para ela e fala assim: Marta, mas eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Olha que palavra maravilhosa da parte do Senhor. E ali o Senhor tem um diálogo juntamente com ela. E agora Marta olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí eu imagino Jesus olhando para ela e fala assim: Marta, largue mão, Marta. É hoje o dia do milagre. É hoje o dia que eu preparei para entregar a vitória. É hoje o dia que eu preparei para ressuscitar a Lázaro. Não é no último dia. O dia do milagre na vida de Lázaro é hoje. E o dia da igreja do Senhor. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é aquilo que você veio buscar, mas o Senhor está dizendo: o dia do teu milagre é hoje. É hoje, nessa sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, é o dia que Deus escolheu para marcar a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Quando nós lemos Lucas 10:38, nós vemos que Jesus ele chega na casa de Marta e Maria. Maria assenta-se aos pés de Jesus e Marta começa a trabalhar, cuidar da casa, preparar a comida para hospedar o Senhor que ali estava. Mas nós entendemos e vemos que Marta ela tem alguns traços que nós podemos chamar alguns traços de bipolaridade. Por quê? Porque ela é muito afoita, ela é muito precipitada. Ela está hospedando o próprio Cristo dentro da casa dela. E quando ela hospeda o próprio Cristo, a única preocupação dela é fazer as atividades. A única preocupação dela é fazer comida, limpar a casa e hospedar o Cristo que ali estava, ao invés de ficar prestando atenção nos seus ensinamentos e nas suas palavras. Ao contrário daquilo que Maria faz, que é ficar assentada. E quando nós vemos Marta, ela aparece na história e ela fala assim: Senhor, não importa que a minha irmã me deixe servir só, manda ela vir me ajudar, manda ela vir ter comigo. Aí Jesus olha para ela e fala: Marta, está agoniada e preocupada com tantos afazeres, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual jamais lhe será tirada. E nós escolhemos a melhor parte também nessa noite. Em plena sexta-feira, nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Nós poderíamos estar comendo um lanche, poderíamos estar assistindo um filme e tomando um chocolate quente, porque já está perto de esfriar. Mas nós escolhemos a melhor parte, que é estar dentro da casa de Deus. E nós sabemos que esta boa parte jamais. Esta é a Marta que chega e fala assim, no livro de João, capítulo 11, nós vemos que ela olha e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Note que a fé dela era uma fé que alcançava que Jesus poderia curar o seu irmão, mas era uma fé que não alcançava que Jesus podia ressuscitá-lo. Ela tinha fé que Jesus podia curar, mas ela não tinha fé que Jesus podia ressuscitar. Então quando ela chega até Jesus, ela cobra Jesus dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Por quê? Porque o Senhor ia curar e ele ia continuar vivo. Aí Jesus olha e fala assim: eu vou ressuscitá-lo. E assim os irmãos conhecem a história. Mas quando chega nos versículos à frente, nós vemos que Maria sai ao encontro. E quando Maria sai ao encontro de Jesus, ela não tem a mesma atitude de Marta. E qual é a atitude de Maria nessa situação? Ela chega até Jesus, no mesmo lugar onde Jesus estava, no mesmo lugar, porque Jesus não se moveu daquele lugar. Ela chega até Jesus, mas ela chega diferente. Ela fala as mesmas palavras, mas as palavras que ela fala são diferentes. Por quê? Porque primeiro ela chega se prostrando, primeiro ela chega se humilhando. Os irmãos podem olhar os versículos à frente. Ela olha para Jesus, ela fala assim: glórias a Deus. Ela chega até Jesus, e quando ela chega aonde Jesus estava, o versículo de número 32, a Bíblia diz que ela chega e ela se lança aos pés do Senhor, e ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha a diferença das palavras. Ela fala a mesma coisa que a sua irmã falou, só que a sua irmã ela chega cobrando, a sua irmã ela chega
de pé, de peito aberto, falando assim: ó, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Agora ela chega lá, se prostra, ela se humilha nos pés. O Senhor tem poder para operar um milagre maravilhoso, porque o Senhor chegou aqui, e eu sei que quando o Senhor chega, tem vitória. E a Bíblia diz que quando ela chega e faz essa atitude, ela mexe com o coração de Jesus. Ela mexe, ela quebranta o coração de Jesus naquele momento, que o próprio Cristo olha para ela e fala assim: aonde vocês o colocaram? Aonde vocês o deixaram? Bom, dá uma impressão de um Jesus meio ignorante. Por quê? Porque onde que é lugar de pôr morto? Me fale, onde que é lugar de pôr morto? No cemitério, não é? Não é no cemitério que é lugar de pôr morto? Aí Jesus chega sabendo que o Lázaro estava morto, aí olha para ela e fala assim: aonde vocês o colocaram? Ué, no cemitério. Se ele está morto, ele está no cemitério. Mas é que tem vezes, irmãos, que tem coisas que Deus ele precisa ouvir de nós, e precisa que nós nos direcionamos e falamos assim: Senhor, é nessa situação que eu estou precisando. Senhor, é nessa causa que eu estou precisando. Eu sei que parece óbvio, mas é nessa causa aqui que eu preciso. Eu preguei esses dias sobre Gideão, e quando eu falava sobre Gideão, quando o anjo aparece a Gideão, quando ele estava malhando o trigo no lagar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor olha para ele e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão olha e fala assim: se o Senhor é conosco, se o Senhor é comigo, por que nós estamos passando por isso? Por que tudo isso nos sobreveio? Porque os nossos pais contaram histórias assim, que o Senhor nos tirou como forte do Egito, e foi falando. Aí o Senhor só olha para ele e fala assim: vai nessa tua força, porque pelas tuas mãos livrará o meu povo das mãos dos midianitas. Parece que o Senhor ele corta Gideão, ele tesoura Gideão. Por quê? Porque se às vezes Deus for parar para responder tudo que a gente pergunta, ele fica impedido de operar um milagre na nossa vida, porque ele não trabalha conforme a nossa cartilha, ele não trabalha conforme os nossos pensamentos. Não, o Senhor tem até o dia tal para operar. Se o Senhor não operar no dia 15, no dia 16 não tem mais solução. Não, irmão, para Deus isso não adianta de nada. Então ele não olha para as necessidades, ele não olha assim: eu vou responder Gideão aqui do jeito que Gideão perguntou. Não, irmão, ele via que isso aí ia perder tempo, Gideão não ia entender. Aí ele olha para Marta, para Maria e fala assim: aonde colocaram? Aonde colocaram Lázaro? Aonde está o corpo do meu amigo? Aí a Bíblia diz que ele se pega na mão de Jesus e leva até o lugar onde Lázaro estava sepultado. E quando Jesus chega mediante aquela sepultura, ele imediatamente ele começa a chorar. E aqui nós temos o versículo mais. Mas ele chora, mas não é um choro simples, não é um choro pequeno, não é um choro. O entender da palavra que está escrito aqui que Jesus chorou, dá a entender que é um choro escandaloso, dá a entender que é um choro da alma. Sabe aquele choro que você chora, que você chega a urrar de chorar? Era esse choro. Por quê? Porque os próprios judeus que ali estavam olham e falam assim: olha como ele amava Lázaro, olha como ele tinha Lázaro como querido, olha como ele chora perante o túmulo de Lázaro. Se ele chorasse simplesinho, assim, quietinho, você acha que o povo ia perceber que ele amava tanto? Não ia. Por quê? Porque tinha gente que não ia nem ver, mas ele chora. Esse significado de Jesus chorou dá a entender a nós que Jesus chora de uma forma escandalosa, de uma forma extravagando ali mesmo a sua emoção. Por quê? Porque ele amava Lázaro. Eu não sei os irmãos, mas eu passei por uma situação não tão parecida quanto essa, mas basicamente quase igual. Uma certa vez, eu estudei com um menino, quando nós estávamos no ensino médio. Ele era 2 anos mais velho que eu, mas ele havia reprovado. E cheguei a estudar com ele, pastor, na mesma sala. E ele era colega, assim, não era de estar junto, conversando direto, mas de vez em quando cumprimentava, assim, tá? E só o fato de estudar na mesma sala, você já tem aquele apego, né? E uma vez eu notei que ele sumiu. Falei assim: meu Deus, mas cadê o Mateus? Tudo era 10, você falava os 10, era eles lá. E eu olhei e falei assim: meu Deus, mas eu nunca mais vi o 10, nunca mais vi o Mateus. O que será que aconteceu com o Mateus? Aí eu fui descobrir que ele estava com câncer na cabeça, e eu não sabia. Estava com câncer na cabeça, já estava passando por um processo aí, aquele processo difícil do tratamento, né, do câncer. E eu olhei e falei assim: meu Deus, mas eu preciso visitar o 10, eu preciso ir lá. E eu peguei o pastor Marcelo, lembra do pastor Marcelo?
peguei o pastor Marcelo e a gente foi lá na casa dele. Chegamos lá, peguei a Bíblia debaixo do braço, sim, levei, fomos lá. Quando eu cheguei lá, ele já não estava nem acordado mais, ele estava dormindo. Parecia aquele menino que a gente estudava junto. Mas a gente fez uma oração por ele e eu fiz uma oração ali juntamente com o pastor Marcelo. E eu estava com tanta fé que Deus ia curar aquele menino, mas tanta fé, e a gente orou. E foi embora. Aí passou uns dias, chegou a notícia que ele tinha morrido, partiu para a eternidade. E eu olhei assim, quando eu recebi a notícia, eu falei assim: Senhor, mas a gente foi lá orar, né? O Senhor recolheu o menino, mas o Senhor conhece os planos, o Senhor sabe como é que é, o Senhor sabe, conhece os seus propósitos, né? E vamos para o velório. E chegamos lá no velório. Quando eu cheguei no velório, aí foi eu e o pastor Marcelo de novo. Irmão, e eu não era amigo dele assim, de estar junto, eu não era próximo, eu era colega. Amigo é amigo, mas colega é colega, você cumprimenta de vez em quando, mas você não tem intimidade, você não tem habilidade. E quando eu cheguei no velório dele e eu vi aquele corpo do menino no caixão, eu comecei a lembrar de quando eu estudava junto com ele. Comecei a lembrar e eu comecei a chorar, e me deu uma crise de choro, mas uma crise de choro, que eu chorei o velório inteiro do menino, como se eu fosse irmão dele, sabe? Mas eu chorei. Eu saí do velório dele chorando, eu fui embora chorando e cheguei no serviço onde a gente trabalha, cheguei chorando. Aí o pastor Marcelo olhou para mim e falou assim: rapaz, você era bem próximo dele mesmo, né? Porque o jeito que você está chorando, eu nem amigo dele não era, mas eu não sei o que mexeu, o que me comoveu. Eu acho que por causa de eu ter ido orar na casa dele, eu estar com tanta fé que Deus ia curar ele, e Deus recolheu ele. Mas eu sei que eu chorei tanto, que nem no velório de pessoa que a gente conhece, às vezes a gente chora assim. Nem no velório da minha avó por parte de pai, eu não chorei igual eu chorei no velório dele. E eu acredito que Jesus ele teve esse sentimento, porque ele chegou já fazendo Lázaro. Era um choro descomunal, era um choro terrível, a ponto do povo perceber que Jesus estava chorando de uma forma diferente. Um sentimento de angústia, um sentimento assim, tomando conta do sentimento de Jesus naquele momento, e ele chora. Mas quando ele chora, a Bíblia diz que ele olha para todos aqueles que estão ali e manda que tirem a pedra. Aí entra Marta novamente na história, entra a bipolar da história. Irmão, não seja a boca de Jesus, que Jesus tinha dito que ia ressuscitar e que ele era a ressurreição, a verdade e a vida, e aquele que cresce nele, ainda que seja morto, viveria. Agora, quando Jesus manda que tirassem a pedra, ela olha e fala assim: Senhor, para que vai fazer isso? Já cheira mal, já está 4 dias aí, já está fedendo, para que vai fazer um negócio desse? Aí Jesus tem que ir na porta do túmulo chamar a atenção de Marta de novo. Ele olha para Marta e fala assim: Marta, eu não acabei de te falar que se creres verás a glória de Deus? Eu não acabei de falar isso? Aí ela, sim, Aí Jesus ora, ele faz uma oração, ele dá um exemplo para nós. Ele começa a orar e fala assim: Senhor, eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor sempre me ouve, e o Senhor me ouve, e eu estou fazendo isso para que esse povo veja que o Senhor me enviou, para que esse povo veja que o Senhor me enviou e vai ressuscitar esse homem. A Bíblia diz que quando ele faz essa oração tão simples, mas ele faz essa oração simples, mas carregada, porque a oração, irmãos, a oração ela não precisa você pegar o microfone e ficar assim: meu Deus, meu Pai, estamos aqui nesse beneplácito, e que a pessoa tem que pegar um dicionário para ler. Bom, Deus está cansado disso. Deus quer uma oração simples, mas uma oração verdadeira. Deus quer uma oração com sinceridade, porque a oração, quando ela é feita simples, mas com verdade, com sinceridade diante de Deus, ela move os céus e ela move a terra em favor daquele que ora. Elias, quando fez ali aquele acontecido lá no Monte Carmelo, juntamente com os profetas de Baal, ele fez uma oração que não passou de 15 segundos, e Deus respondeu com fogo do céu, que consumiu o altar, consumiu o holocausto e consumiu a água. 15 segundos de oração, mostrando que a oração feita com verdade, com sinceridade, ela move os céus e a terra em favor da igreja. Ela move os céus e a terra em favor daquele que busca e aquele que pede.
E o Senhor, Ele faz essa oração. E quando Ele faz essa oração, a Bíblia diz que Ele dá um grito. E Ele dá um brado: Lázaro, sai para fora. E Lázaro imediatamente sai daquela sepultura e vem para fora. Deus, aleluia. Jesus, Ele opera o milagre da ressurreição na vida de Lázaro. Ele olha, eu imagino que Ele usa de exemplo. Por quê? Porque no filho da viúva de Naim, ele para no cortejo. A filha de Jairo, ele entra dentro da casa de Lázaro. Ele espera Lázaro estar morto há 4 dias para operar o milagre, mostrando que para ele não há dificuldade entre estar morto há meia hora ou estar morto há 4 dias. Para ele o milagre é o mesmo. Para ele a forma dele agir é a mesma. E ele ressuscita independente se acabou de morrer ou se já está morto e até cheirando mal. Porque para ele o milagre é certeiro. E a Bíblia faz questão de dizer que Lázaro sai daquela sepultura enfaixado, atado mãos e pés. Mas ele sai porque ouviu a voz daquele que havia gritado para o lado de fora. E o Senhor, Ele está dizendo a nós nesta noite que se nós ouvirmos a voz dEle, aquilo que está morto dentro de nós há de ressuscitar. Eu não sei o que é aquilo que você ainda não serve esse Cristo que tem poder para ressuscitar mortos, mas você quer aceitar esse Senhor nesta noite. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar. Glórias a Deus. Se tiver alguém, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Ou você que quer receber uma oração, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar. Glórias a Deus. O próprio Cristo, o mesmo Cristo que operou o milagre lá em Betânia, ressuscitando a Lázaro, Ele está no nosso meio nessa noite. E eu não sei o que você veio apresentar diante dele, mas Ele está aqui. Quer receber a oração? Saia do seu lugar, venha até aqui à frente, que nós já vamos orar e passar o microfone ao pastor. As irmãs estão chegando aí. Glórias a Deus, nós vamos orar. Estenda as tuas mãos para cá, os irmãos que estão no banco. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor Deus, diante da Tua presença neste momento. Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor estende, Senhor, as Tuas misericórdias de geração em geração. Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite, em mais um elo, Senhor, desta campanha. Pai, nesta oportunidade, no 4º elo, Senhor, e o Senhor falou conosco, falou com a Tua igreja, assim como o Senhor já falou nos 3 últimos elos, ó Pai, que teve para trás, e ainda falará, Senhor, nos outros 3 para frente. Pai, nós cremos que o